Turminha, tudo bem? Hoje na nossa atividade de ciências, nós vamos ver sobre os animais, tá bom? Nossa atividade vai começar lá na unidade 6, né? O início do capítulo. Os seres vivos se relacionam. Nós vamos lá na página 70 para começar, tá bom? Então, vamos analisar junto com a Pro, acompanhar a leitura junto com a Pro, que a Pro vai fazendo as intervenções também, tá bom? Ao analisarmos o modo de cada ser vivo obter o alimento, podemos estabelecer algumas relações entre eles. Observem alguns exemplos na cena ilustrada abaixo. Então, nós temos aqui uma imagem, né, de um bandinho de capivaras, tá bom? Elas estão no mato, né? Aqui tem um pouquinho de floresta e olha só quem está aqui, né? Tem uma onça. Então, vamos analisar as questões. Do que as capivaras estão se alimentando? Vocês podem escrever aqui mesmo na frente do livro, tá bom? No desenho também se pode ver uma onça em meio à vegetação. O que ela está fazendo? Então, vocês também vão responder aqui, vão analisar a cena para responder aqui. Como as plantas que crescem às margens do rio conseguem energia para viver? Tá? Então, a gente já viu isso em algumas aulas anteriores, né? E aí vocês vão colocar o que vocês acham aqui. E na última aqui, a onça depende das plantas próximas do rio, mesmo que não se alimente delas. Converse com os colegas e responda. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Sim, por quê? Ou não, por quê? Então, vocês vão ver de novo essa questão. A onça depende das plantas próximas do rio, mesmo que não se alimente delas. Concorda com isso? Bom, quero ver a opinião de vocês, tá bom? Agora nós vamos ver aqui sobre os alimentos. Em busca de alimento. Os seres vivos estabelecem diversos tipos de relações entre si. As relações alimentares são um exemplo. O alimento fornece energia aos seres vivos para que cresçam e se desenvolvam. Produzir, consumir e decompor são três processos relacionados à obtenção de alimento. Vejamos esses processos em mais detalhes a seguir. Então, nós temos os seres produtores. O que são seres produtores? Vamos pegar aqui a nossa caneta, o marca-texto, vocês podem grifar ou com lápis preto, quem não tiver. Então, os seres produtores são aqueles que produzem o próprio alimento, tá bom? Tá? O próprio nome já está dizendo. Seres produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Produtores são encontrados tanto em ambientes terrestres como em ambientes aquáticos. Plantas, algas e algumas bactérias produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese e são exemplos de seres produtores. Então, se vocês quiserem grifar também quem são alguns dos seres produtores, plantas, algas e algumas bactérias, são exemplos de seres produtores, tá bom? Embora produzam o próprio alimento, as plantas necessitam de luz, de gás carbônico e de água e sais minerais do solo ou da água para realizar a fotossíntese e se desenvolver. Então, aqui nós temos a alga, aqui à esquerda, essa aqui é de 5 centímetros, e essa daqui tem uma planta de 2 centímetros, bem pequenininha, né? Que são exemplos de seres produtores, certo? Agora, nós vamos ver os seres consumidores. Alguns seres vivos, como os animais, não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles se alimentam de outros seres e por isso são chamados de consumidores. Então, vamos lá grifar de novo, né? Alguns seres vivos, como os animais, não são capazes de produzir
o próprio alimento. Eles se alimentam de outros seres e por isso são chamados de consumidores. Animais que consomem exclusivamente parte de plantas são chamados de herbívoro. Então, os herbívoros podem ser o alimento de outros animais. Os herbívoros podem ser o alimento de outros animais, os carnívoros. Então, tem animais, vamos ver aqui, ó, vou grifar também, que consomem exclusivamente partes de plantas, que são chamados de herbívoros. Então, os herbívoros só consomem plantas, não consomem nenhum outro tipo de alimento. Só que tem herbívoros também que são carnívoros, que comem carne também. Os carnívoros, por sua vez, podem servir de alimento para outros carnívoros. Então, nós temos as capivaras, né? Elas são herbívoras, mas tem aqui, ó, uma onça, que ela é carnívora. Ela não come planta, então ela vai comer quem? As capivaras, tá bom? Então, aqui, a lesma é um consumidor herbívoro e a serpente é um consumidor carnívoro, tá bom? Continuando aqui, os seres decompositores. As bactérias e os fungos são seres decompositores. Então, vamos grifar também para a gente relacionar quem são os seres decompositores. E o que são os decompositores? Usam os restos de organismos como alimento e os transformam em sais minerais e outras substâncias. Cadáveres de animais, folhas, galhos secos e fezes são exemplos de animais decompostos por bactérias e fungos. Muitos dos decompositores são micro-organismos, tá? Então, eles vão se alimentar aqui desse passarinho, essa ave que morreu, e eles vão deixar somente aqui, ó, a unha, o esqueleto, né? Então, olha aqui, representação da decomposição do corpo de uma ave morta. O esqueleto, as unhas e as penas são mais resistentes e, portanto, demoram mais tempo para serem decompostos, tá bom? Então, aqui a carne, as vísceras que tinha aqui nessa ave já foi decomposta pelas bactérias e pelos fungos. Aqui nessa atividade 1, o pai de Paulo colocou um tomate, uma laranja e um pedaço de pão em potes separados e um chumaço de algodão úmido dentro de cada recipiente. Paulo fechou os potes e observou os alimentos todos os dias sem abrir os recipientes. No terceiro dia, surgiram manchas de cores e formatos variados sobre os alimentos. As manchas aumentavam dia após dia à medida que os alimentos apodreciam. Em trios, discutam e respondam no caderno as questões a seguir. Então, não podemos formar trios, não podemos formar duplas, estamos em casa alguns e os que estão na escola vão fazer dupla com o cérebro, né? Somente você com você mesmo. Então, tem aqui a letra A. Sabendo que as manchas são fungos visíveis a olho nu, na opinião de vocês, por que as manchas aumentaram com o passar dos dias? Então, vocês vão observar e vão colocar a opinião de vocês. Por que essas manchas de fungo aumentam dia após dia? Na letra B, se os potes permaneceram fechados durante a observação, de onde vieram os fungos que cresceram sobre os alimentos? Tá? Então, de onde que veio o fungo? O pote estava fechado? De onde que veio? Tá? Então, vocês vão responder aqui para mim o que vocês acham. Agora, nós vamos continuar com o processo de alimentação, mas nós vamos ver a cadeia alimentar agora. As relações alimentares entre produtores, consumidores e decompositores
podem ser entendidas como uma série de eventos que ocorrem em cadeia, formando a cadeia alimentar. Vejamos alguns exemplos. A figura abaixo representa uma cadeia alimentar que acontece no meio terrestre, né? Então, que está na terra. As plantas são o alimento de animais como o gafanhoto, que pode ser consumido pelo sapo, que por sua vez é um dos alimentos da serpente. Neste caso, podemos dizer também que o gafanhoto foi predado pelo sapo. O gafanhoto, nesse caso, é a presa do sapo, o predador. Enquanto o sapo é predado pela serpente, no entanto, ela é a presa e a serpente, o predador. Então, tem aqui a plantinha, a representação aqui da cadeia alimentar. Então, nós temos a planta. A planta serve de alimento para quem? Para o gafanhoto. Então, o gafanhoto está lá feliz e contente comendo a plantinha para poder sobreviver. Só que daí ele não viu o sapo e o sapo come gafanhoto. Aí o sapo foi lá e comeu o gafanhoto. E ele, feliz e contente, estava lá todo de barriga cheia e não viu a serpente, que por sua vez também estava com muita fome e rapidamente comeu o sapo. Então, olha só que cadeia alimentar que formou aqui, tá bom? Temos aqui na atividade 1, analise a relação alimentar entre os seres vivos da figura abaixo. Temos a planta, temos a lagarta, que temos o sabiá, temos a serpente e temos o gavião. Acharam que a serpente ia ficar assim, imune ao predador? Ela também é uma presa. Complete a frase abaixo com o nome do ser vivo que encaixa nas características mencionadas. Então, a autonomia de vocês vão ler e preencher as lacunas, né? Relacionando com o desenho. Temos a planta, a lagarto, o sabiá, a serpente e o gavião, tá bom? Continuando aqui na página 74, a imagem abaixo mostra um exemplo de cadeia alimentar em um ambiente aquático. Agora nós vamos lá para o fundo do mar. A sardinha se alimenta de um produtor, a alga marinha. A merluza é um consumidor carnívoro que se alimenta da sardinha. Já o tubarão, por sua vez, se alimenta da merluza. Então é a mesma situação, só que agora a gente foi lá debaixo do oceano. Então temos a alga marinha, né, a planta aquática, e veio a sardinha, toda contente, feliz, comer a plantinha, a alga. E aí a merluza, um pouco mais rápida, comeu a sardinha e o tubarão veio bem silenciosamente e se alimentou da merluza, né? Então, mais uma vez, uma cadeia alimentar, tá bom? Fluxo de energia. Quando um ser vivo se alimenta de outro, ele está obtendo a energia necessária para sobreviver. Dizemos então que houve transferência de energia do animal que o serviu de alimento para aquele que se alimentou. O fluxo de energia das cadeias alimentares tem início com a energia luminosa do Sol, que é a fonte primária de energia. É a partir dela, combinada com o gás carbônico e a água do ambiente, que os produtores, como plantas ou algas, produzem o seu próprio alimento. Então, a planta lá não fica lá feliz e contente, toda lindona lá, sem ter nada. Então, ela precisa da água, da luz, do sol também, tá bom? E elas produzem o seu próprio alimento para se manterem firmes e fortes. Os sais minerais são também fundamentais para que a planta cresça e se desenvolva. O alimento gerado pelos produtores é fonte de energia para os animais herbívoros. Os consumidores herbívoros são, por sua vez, fonte de energia dos consumidores carnívoros, e assim a energia presente nos compostos dos organismos vivos segue fluindo ao longo da cadeia alimentar. Ao final, todos eles servirão de alimento aos decompositores, tá? Então, tá tendo uma troca de energia. Então, essa aqui tem uma energia, aí a sardinha comeu, se alimentou, teve
uma troca de energia, tá bom? E assim sucessivamente. Quando o tubarão morrer, ele vai se decompor e tudo isso aí vai para os fungos e para as bactérias, para os animais decompositores. A energia trocada ao longo da cadeia alimentar é usada, por exemplo, para que os seres vivos cresçam, se desenvolvam e realizem atividades diversas relacionadas ao cotidiano e à sobrevivência deles. Então, como todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, tá? Então eles precisam trocar energia, eles precisam se alimentar para ter energia para poder continuar sobrevivendo. Ciclo da matéria. Nas cadeias alimentares, há também transferência de matéria entre os seres vivos. Quando um animal se alimenta, ele ingere nutrientes do ser vivo que serviu de alimento para ele. Assim, os nutrientes ingeridos e absorvidos pelo consumidor podem ser usados no funcionamento do organismo e no crescimento e no desenvolvimento do corpo. Né? É como a gente se alimenta, né? Para a gente poder ter nutrientes, para poder ter energia, tá bom? Para a gente continuar sobrevivendo, crescendo, tá? Os decompositores, por sua vez, transformam os restos de seres produtores ou consumidores em sais minerais e outras substâncias. Esses materiais são incorporados ao solo e podem ser absorvidos pelas plantas, fechando o ciclo que se forma. Os decompositores são essenciais para a cadeia alimentar. Sem eles, os restos dos organismos não seriam transformados e ficariam acumulados no ambiente. Além disso, sem eles, os sais minerais incorporados aos organismos vivos não se retornariam ao solo e, portanto, não estariam disponíveis para os seres produtores. Tá? Então, quem são os seres produtores? Vamos recordar aqui que os seres produtores são plantas, algas e algumas bactérias, tá? Aí, o que acontece? Tem a planta, que ela produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, né? Então, temos a luz do sol, a água, os sais minerais do solo, né? Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque os animais, os seres decompositores, quando decompôs um animal que faleceu, que morreu, ele vai transformar tudo isso daqui em sais minerais que volta para o solo. Solo com sais minerais rico, fértil, vai dar origem a novas plantas, tá bom? Vamos continuar aqui. Energia e matéria nas cadeias alimentares. O diagrama abaixo representa como se dá, de maneira simplificada e generalizada, a transferência de energia e de matéria nas cadeias alimentares. Observe as diferenças e semelhanças na dinâmica desses dois elementos. Então, temos aqui ciclo de matéria e fluxo de energia. Então, temos o sol, produtor, que são as plantas, consumidores herbívoros, que comem as plantas, temos os consumidores carnívoros, que comem os herbívoros, temos, ele vai aqui na setinha com o ciclo da matéria para os produtores, aqui tem a perda de calor, tem aqui continuando um novo ciclo, restos de seres vivos, troca, né, de energia e de matéria com os decompositores. Isso aqui, ó, é um ciclo que não para mais. Então, vamos ler aqui a legenda. Diagrama do fluxo de energia e do ciclo de matéria que ocorre nas cadeias alimentares. As setas vermelhas mostram que a energia entra no sistema por meio da radiação solar, move-se ao longo das cadeias alimentares por meio da transferência de energia química entre organismos e sai para o ambiente em forma de calor. A transferência de nutrientes, por sua vez, mostrada pelas setas azuis, ocorre quando os seres vivos se alimentam uns dos outros e resulta, por fim, nos restos de seres que serão decompostos. Os sais minerais resultantes da decomposição são usados pelos seres produtores. Tá? Então, é um ciclo, não para nunca, tá? E aqui para a gente finalizar a nossa atividade de hoje.
Perceba que a energia envolvida nas relações alimentares entre os seres vivos entra nas cadeias alimentares, vinda primordialmente do Sol, flui através dos vários elementos que compõem a cadeia e volta para o ambiente em grande parte na forma de calor. Ou seja, o fluxo de energia segue apenas uma direção e tem um começo e um fim. Já os nutrientes, a matéria, são transferidos de um nível ao outro de maneira cíclica dentro do sistema, sem um começo ou um fim propriamente dito, tá? Então, o fluxo de energia, ela vem, ela passa por tudo e depois, ó, ela tem a perda de calor, tá bom? Já o de nutrientes da matéria não para, sempre está correndo. Tanto o ciclo da matéria quanto o fluxo de energia ocorrem por meio das relações alimentares entre os seres vivos e envolve os componentes vivos, seres vivos e não vivos, energia, sais minerais e outras substâncias. Por meio de ambos, os seres vivos obtêm a energia e substâncias de que necessitam para viver. Então, nós temos aqui um exemplo de transferência de matéria em uma cadeia alimentar. Os seres decompositores foram representados dentro do círculo muito ampliados, tá? Então, nós temos aqui a borboleta que se alimenta do néctar produzido pela planta. Então, temos a planta aqui primeiro, absorvem os sais minerais, a água e sais minerais do solo pela raiz. Aí vem a borboleta, se alimenta do néctar. A borboleta é a presa da aranha, que por sua vez serve de alimento ao bem-te-vi. Então, a dona aranha fez a teia, fez a arapuca aqui e pegou a borboleta. Só que aí o sabiá foi lá e pegou a dona aranha. Ao morrer, o bem-te-vi é decomposto por seres decompositores. Então, olha só aqui, o bem-te-vi morreu por mortes naturais, talvez. E aí, os sais minerais que resultam dessa decomposição são incorporados ao solo, que vai servir de alimento novamente para outras plantas, ou até mesmo para a mesma planta, tá bom? Aqui, atividade 2. Observe a imagem acima que ilustra as linhas gerais do ciclo da matéria e responda. Cite 3 exemplos de troca de matéria entre os seres vivos da cadeia alimentar representada. Então, troca de matéria. E aqui nessa última. B. Analise a relação entre a planta e os decompositores. Como se estabelece a troca de matéria entre os dois componentes da cadeia? Então, como é que eles recebem a troca? Tanto um quanto o outro, tá bom? Como é que as plantas e os decompositores estão se encontrando, tá bom? Aí vocês vão responder também. Se não couber aqui, pode escrever no caderno, tá bom, turminha? E hoje é só isso sobre os animais, sobre os alimentos da cadeia alimentar, tá bom, turma? Um beijo!